nos tornamos parecidos com aquilo que contemplamos. O que estamos contemplando? Essa mensagem mexeu muito comigo, eu escutei ela de um pastor e eu quero aqui compartilhar com você aquilo que o Espírito Santo ministrou na minha vida acerca de contemplação. Algo que alguns dias atrás eu não tinha nem ideia da importância que era contemplar a Cristo e o quanto isso pode nos transformar. Então, se você quer entender também isso e ser extremamente edificado, fica comigo até o final desse vídeo. Mas antes eu te peço, gentilmente, deixa um like nesse vídeo porque depois você vai esquecer e isso ajuda muito para que o YouTube encaminhe esse vídeo para mais pessoas. Inscreva-se aqui no canal se você ainda não é inscrito, é gratuito. E agora vamos de palavra. Vamos para o dicionário em primeiro lugar entender o que significa contemplar. Fixar o olhar em alguém, algo ou a si mesmo com encantamento, com admiração. Isso significa contemplar. Aí um exemplo aqui que fala, contemplou longamente o recém-nascido. Quem nunca, né? Pegou um bebezinho assim e ficou contemplando e admirando aquela obra-prima que Deus fez na sua vida ou na vida de alguém, né? Através de uma criança, de um filho. Contemplar no verbo transitivo direto significa observar atentamente, analisar. Isso significa contemplar. E a palavra de Deus nos chama a contemplação. No livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, fala assim: assim todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Esse versículo, ele descreve a transformação pessoal através da contemplação de Cristo, através de olharmos fixamente, de observarmos, de admirarmos. E quando eu ouvi essa palavra, essa mensagem, eu olhei para a minha vida e eu me lembrei de quando eu era bem novinha. E que todos nós, eu creio que nós contemplamos alguém ou algo. Principalmente o jovem. Ele quer ser parecido com aquilo que ele contempla. E eu, no meu caso, não riem de mim. Mas quando eu era novinha, lá pelos meus 10 a 13, 14 anos, que eu me lembre, eu gostava muito das novelas mexicanas. E eu admirava muito a Thalía. Ela era a Maria do Bairro, a Maria Mercedes, a Marimar. E eu queria ser como ela. Eu contemplava ela e eu queria ser como ela. E eu lembro que a minha postura, o meu jeito de me portar, tudo eu tentava me remeter a ela. Porque eu queria ser como ela, eu admirava ela. E todo jovem, é muito fácil ver isso. Ele se identifica com algum personagem, ele contempla aquele personagem, ele admira a ponto de querer ser igual. E nesse momento o Senhor começou a me mostrar a importância da contemplação e de contemplarmos a Cristo. E eu comecei a ver na minha vida que quando eu olhei para Jesus, eu comecei a fixar os olhos nele e eu me encantei por ele e eu o amei e eu comecei a admirá-lo, eu quis ser mais parecida com Cristo. E a palavra nos incentiva a isso, a olhar fixamente para o Senhor e buscar ser parecida com Cristo. O apóstolo Paulo disse: olhem para mim e me imitem, porque eu sou um imitador de Cristo. E é normal, quando a gente chega no Evangelho e começa a conhecer a palavra, olharmos para alguém que reflete a Cristo e querer ser parecida com essa pessoa. Mas devemos cuidar para não tirar o foco de Cristo, porque o foco é Cristo, precisamos imitar a Cristo e não a pessoas. E no momento que eu comecei a refletir sobre contemplação, o Senhor ele me disse para mim estar mais atenta a continuar contemplando a Cristo. Não contemplar pessoas. A contemplação, a admiração, perder tempo olhando para Jesus e não para pessoas. Porque quando eu começo a contemplar pessoas, eu perco o foco daquilo que Deus tem para minha vida. E eu posso daqui a pouco estar me tornando semelhante ou parecida com aquilo que eu tenho contemplado. E daí aqui a importância de observar o que estamos assistindo na TV, quem estamos admirando nas nossas redes sociais, quem estamos seguindo, contemplando, vislumbrando ali a vida de quem está rolando no feed.
Eu tenho Instagram, mas algo que o Senhor me chama muito é para prestar atenção em quem eu tenho seguido, no que eu perco meu tempo olhando, contemplando, porque os nossos olhos acabam contemplando. E daí, algo assim que vale a meditação. Você tem contemplado a Cristo? Amém. Mas a gente acaba contemplando coisas na terra, acabamos admirando uma natureza, acabamos admirando pessoas que estão ao nosso redor. E você tem contemplado o seu marido ou sua esposa, que é quem Deus deu para você? Observe se você está colocando seus olhos em quem você deve contemplar. Você tem contemplado seus filhos, observado, olhado eles atentamente, com amor, com gratidão? Porque se nós não estivermos com os olhos contemplando aquilo que Deus nos deu de fato, vamos contemplar outra coisa e daqui a pouco estaremos sendo ingratos com aquilo que nós temos e que pertence a nós. E o Senhor, Ele disse para mim prestar muita atenção em quem estamos contemplando, por exemplo, no nosso Instagram, na nossa rede social. Quais são as mulheres, as influenciadoras que nós estamos seguindo? São pessoas que são semelhantes a Cristo, professam uma ideia, um pensamento semelhante? São pessoas que vão acrescentar a nós ou vão nos afastar daquilo que Deus espera que a gente venha a ser ou alcançar ou almejar? Porque muitas vezes professamos a fé em Cristo, contemplamos a Deus, mas durante o dia, no dia a dia, não estamos contemplando aquilo que Deus gostaria que estivéssemos contemplando. E algo que o Senhor também me chamou a atenção, o que os nossos filhos estão contemplando, olhando, observando, admirando? Quem eles estão seguindo, sendo influenciados por quem? É muito importante a gente estar atento, e se você é cristão, fazer os seus filhos refletir. O que essa pessoa está acrescentando para você? Essa pessoa te aproxima ou te afasta de Deus? E não falo somente de amizades, falo realmente de pessoas que podem estar sendo contempladas pelo celular, admiradas. E às vezes essa pessoa não tem nada a ver com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. É isso, e eu quero aqui compartilhar mais um versículo que fala sobre contemplação. Na verdade, na palavra de Deus, tem vários versículos que falam, mas eu trouxe aqui alguns que eu achei mais importantes. Olha só, no Salmo 34, versículo 5. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. O rosto deles jamais mostrará decepção. Esse versículo ele está sugerindo que a contemplação em Deus traz alegria e iluminação. E de fato, lá no Velho Testamento, Moisés, quando ele ia ter a sós com Deus, ele descia do monte com o rosto brilhando. Quando contemplamos a Deus, admirados, realmente investindo tempo em contemplar a beleza do Senhor, a sua santidade, os seus sonhos, querer ouvir de Deus, saber de Deus. E quando a gente admira alguém, a gente quer saber tudo sobre aquela pessoa. Quando contemplamos a Deus, o nosso rosto brilha. E daí nós devemos contemplar ao Senhor diariamente, porque eu não sei você, mas tem dias que é mais corrido e que eu, às vezes, assim, eu leio a Bíblia realmente, Senhor, eu vou ler por uma questão de consciência. E não porque eu tive tempo para contemplar a palavra e a Deus. E nesses dias eu sinto que o meu rosto não brilha. Eu sinto que eu fico mais impaciente, eu me irrito mais facilmente. O Espírito Santo não governa naquele dia sobre a minha vida. Quando vejo, eu estou fazendo o que eu quero, falando do jeito que eu quero e não do jeito que o Senhor esperaria que eu fizesse. A contemplação a Deus nos transforma e nos tornamos mais parecidos com aquilo que contemplamos. E eu encerro te fazendo a mesma pergunta que eu comecei. A quem você tem contemplado? Hoje é o momento que o Senhor está nos chamando e nos despertando para contemplar a Cristo, porque como diz a palavra, e vale a pena eu repetir aqui mais uma vez, para encerrar. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Assim todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Em nome de Jesus, que nós possamos ser transformados pela glória de Deus e contemplá-lo diariamente. Amém? Se essa palavra te abençoou, compartilha com alguém e querendo Pai, até o próximo vídeo.